Lula, eu queria rebater aqui, né, para trazer para o debate e rebater alguns argumentos para a gente, né, continuar debatendo legal aqui. Claro. O DC, ele fala aqui, ó, se o Mirassol tivesse o elenco do Bahia, estaria brigando pelo título. Vejo como um time acomodado, entre outras coisas. Exemplos desfalques. Cara, esse debate do Mirassol, e aí vou trazer outros, não só esse, né? Mas tem aqui o Fortaleza também, que o João Felipe fala, né? E o Fortaleza, 2 vezes terminou no G4, sem o mesmo orçamento robusto que o Bahia possui. Enfim, 2 tópicos. Primeiro, eu acho que existe uma desinformação, né, muito grande em relação ao orçamento do Bahia. O Bahia hoje tem um orçamento de 300 milhões de reais. É o maior da sua história, mas está longe de ser um big orçamento a nível nacional. Tá? É um primeiro tópico. Eu acho que algumas pessoas têm uma ilusão de que o Bahia tem um super orçamento, quando na verdade não tem. Tá? E isso aqui não é uma justificativa para nada. É só uma constatação de onde o Bahia está em relação ao orçamento. Por exemplo, o Flamengo tem 1,3 bilhões de orçamento. 1,3 bilhões. A gente tem 300 milhões. Ou seja, a diferença é de 1 bilhão de orçamento entre Bahia e Flamengo, por exemplo. Então, só para vocês entenderem que, apesar dos investimentos, né, que de fato foram altos, né, a gente pagou muita dívida, a gente fez aquisições de atletas até porque estava voltando para a Série B e a gente precisava remontar um elenco, né? A gente precisava remontar um elenco, então é evidente que o Bahia fez altos investimentos. Mas está muito aquém ainda, muito aquém, né? Muito aquém do que os principais times do Brasil que disputam ali na parte de cima da tabela, com a gente, inclusive, tem. Né? Então é um ponto para vocês entenderem. Isso não é justificar, mas isso é trazer para a realidade e trazer uma informação para quem talvez não tenha essa informação. Porque as pessoas têm uma ilusão, né? Eu tenho certeza, Lula, que se você chegar ali no Dique do Tororó para um torcedor do Bahia no dia de jogo e falar assim: você acha que o Bahia tem orçamento de quanto? Ou você acha que o Bahia tá no top quanto da Série A de folhas salariais? A galera fala assim: G4, G5, G6. O Bahia não tá nem no top 10. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É o primeiro tópico. E isso não é justificativa, é só uma constatação da realidade para a gente debater a partir daí. Né? Fortaleza. Velho, eu, por curiosidade, Lula, fiz o levantamento de todos os anos do Fortaleza na Série A, desde 2019, né? Porque eles subiram em 2018. Em 2019, o Fortaleza faz 53 pontos e fica em nono. Coincidentemente ou não, o mesmo número de pontos que a gente fez ano passado, né? 53 em oitavo. 2020, que terminou em 21 campeonato por conta da pandemia, o Fortaleza fica em 16º, com 41 pontos. O Vasco cai com 41, mas o Fortaleza não caiu porque tinha um saldo melhor do que o Vasco. O Fortaleza não cai por conta de saldo de gol. O Vasco tinha 41 pontos, 10 triunfos e menos 19 de saldo. O Fortaleza tinha 41 pontos, 10 triunfos e menos 10 de saldo. Então o Fortaleza não cai em 2020 e 2021, né, que foi a temporada que acabou no ano seguinte por conta da pandemia, por conta do saldo de gols. Saldo de gols. 22. Desculpa, 21, né? 20 foi a pandemia que acabou em 21, mas em 21. O Fortaleza termina, de fato, é a primeira campanha boa do Fortaleza na Série A, assim, acima da média. Eles terminam em quarto, só que eles terminam com 58 pontos. Ou seja, foi uma temporada específica onde, com 58 pontos, o Fortaleza terminou dentro do G4. 58 pontos é 5 pontos a mais apenas do que o Bahia fez ano passado. Ou seja, 2 jogos a mais que o Bahia tivesse ganho ali, faria 58 pontos que o Fortaleza fez em 2021. Não é desmerecer a campanha de 21 do Fortaleza, é entender que em 2021, dentro do contexto do que foi apresentado, o Fortaleza conseguiu, com uma pontuação menor do que de costume, estar dentro do G4. É uma situação que a gente precisa pontuar. Aí vamos para 2022. O Fortaleza fica em oitavo, com 55. 2 pontos a mais do que a gente fez ano passado. 2023, o Fortaleza fica em décimo, com 54. E aí, de fato, vem a temporada passada, que é a melhor da história do Fortaleza. Essa, sim, muito fora da curva, que o Fortaleza faz 68 pontos na 4ª colocação. Aí sim, né, de fato, é um Fortaleza que consegue essa façanha de 68 pontos e de estar no G4
de fato e de direito, né? Digamos assim, sem nenhuma contestação. Inclusive, com 68 pontos. É até fora, era para estar mais acima ainda do que quarto colocado. Né? Pois é, mas aí em terceiro tinha o Flamengo com 70, em segundo o Palmeiras com 73 e em primeiro o Botafogo com 79, que foi o campeão. Atrás do Fortaleza tinha o Internacional com 65 e o São Paulo, que foi o sexto, terminou com 59. 59. Se o Fortaleza, por exemplo, tivesse repetido os mesmos 58 pontos que fez em 2022, que o levou ao G4, ele estaria em sétimo no ano passado, no Campeonato Brasileiro. Por exemplo. E aí, galera, isso, mais uma vez, quando eu falo isso, é porque tem algumas pessoas que trazem o Fortaleza como, meu Deus do céu, Fortaleza, de fato, tem muito mérito em ficar 8 anos seguidos na Série A. É o primeiro ponto. Tem muito mérito. Só que desses 8 anos... É só deixar, é a maior sequência de um time nordestino na Série A, desde dos pontos corridos, tá? Sim. Aí o pessoal fala, lembrando, Fortaleza sem investimento, mas sem dívidas também, né? Sem dívidas também, né? Então, assim, quando eu falo de contexto, é isso. O Bahia tinha e tem um orçamento maior que o Fortaleza até o ano passado, né? Até a chegada do Grupo City. O Bahia tinha um orçamento maior que o Fortaleza, só que boa parte do orçamento do Bahia era voltado, era alocado para pagamento de dividendo, velho. De dívida. Então, assim, você tinha um time que tinha, sei lá, 150 milhões de orçamento, o time que tinha 250. Só que o 250 tinha que pegar metade desse dinheiro e aportar para pagar a dívida. E o outro de 150 sem dívida podia. E eu tô falando aqui, obviamente, de uma maneira geral, né, galera? Grosso modo, eu não tô aqui com os dados específicos. Mas, a grosso modo, era um Fortaleza que não tinha dívida, que podia investir muito mais no futebol do que o Bahia. E, claro, a competência da gestão, que isso não pode ser tirado. O Fortaleza foi competente. Ponto. Treinador, tudo. Técnica. Treinador, encaixou um bom trabalho com o Vojvoda, né? Tudo isso. Mas mesmo assim, algumas pessoas colocam o Fortaleza num patamar de trabalho como se fosse um patamar inalcançável, pô. O único ano, de fato, que o Fortaleza fez fora da curva foi o ano passado. 68 pontos. Tirando isso, o Fortaleza esteve na casa de 50 e poucos pontos ali em todos os anos. Inclusive, teve ano que brigou para não cair. Leirão. E esse ano, o Fortaleza é 19º. Importante falar sobre isso. No meu comentário, não, eu falei, eu quis pontuar bastante em relação ao contexto. Né? E eu deixei muito claro, né, que você, com um orçamento menor, você pode fazer uma diferença com uma série de outras coisas que você carrega consigo, né? O trabalho longevo, né? A administração responsável, né? A ideia de jogo, a ideia de gestão, né? Tudo isso ajuda muito você a se diferenciar dos demais. E o Fortaleza carregou isso consigo por quase 4 anos, por quase 4 temporadas. Isso faz muita diferença. E aí, mérito total do Fortaleza. E é o que a gente está fazendo agora. O Fortaleza só veio coletar o seu big fruto, né? Teve o ano lá do acaso lá atrás, mas para valer a temporada foi para valer, foi depois de 4 anos de trabalho, né? E mesmo assim, olha a fragilidade, né? Que você não ter um orçamento pujante, você não prezar por esse orçamento, termina causando a você. É uma temporada em que você hoje não tem ainda 20 pontos na tabela. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. É isso. Eu queria trazer esse vídeo aqui, porque ontem, quando eu fiz a publicação daquele texto nas redes sociais, uma das pessoas publicou esse vídeo e eu fui reassistir esse vídeo e a fala do Ferran Soriano parece que ele tava prevendo que tava por vir, velho. É um cara muito experiente, né? E aí na fala dele ele fala assim, vamos ter derrotas, vamos passar por momentos difíceis e o que a gente precisa é ter o torcedor com a gente nesse processo. Então é interessante porque talvez o Grupo City não tenha mentido para vocês, né? Talvez a gente não tenha se atentado às informações. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos perder jogos, vamos ter dificuldades. E cada uma delas será uma oportunidade de ficarmos juntos e trabalhar mais. Juntos. Isso aplica para os nossos empregados, jogadores, mas também para a torcida. Eu sei que toda a torcida grande cobra, né? Eu sei.
Mas eu sei também que a torcida, eu aprendi, já passei um tempo por aqui, aprendi que a torcida do Bahia ama o Bahia. E sei que nos momentos de dificuldade que vamos ter, podemos contar com eles para ficarmos juntos. Só isso. Ficar juntos na dificuldade é trabalhar ainda mais. No final, é isso que o City Football Group pode prometer, e promete para o Bahia e para os seus torcedores muito trabalho. Prometemos que vamos ficar juntos nos momentos bons, nos momentos ruins, e vamos trabalhar muito. E eu sei por experiência que é assim, você trabalha muito, você tem a atitude certa, e no final o resultado chega. É só isso. É trabalhar muito. Simples assim. E aí uma palavra ali que talvez ainda está faltando para o Bahia também em determinados momentos, e é a palavra mágica que ele falou ali no finalzinho, é atitude certa. Claro que ele falou atitude talvez no sentido de tomar as decisões corretas, né? Acho que a atitude está mais empregada nesse sentido. Mas a palavra atitude, ela também pode ser empregada no sentido de atitude dentro de campo também, né? Nas decisões dentro de campo. Mas tirando isso, o que ele falou aí foi claro. O que o Grupo City pode prometer é muito trabalho. Muito trabalho. E aí isso aqui não é uma defesa ao Grupo City não, galera. Isso aqui é só uma constatação do que foi dito. Isso aqui foi dito aqui. É o que foi vendido. Ninguém falou que o Bahia ia ser campeão em 2 anos e meio, em 3 anos, em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos. O que foi dito foi: vamos fazer uma gestão profissional, vamos trabalhar muito para tentar fazer o Bahia crescer de novo. Ponto. Foi isso que foi dito. A partir daí, a cobrança tem que existir. Ele mesmo falou aqui. Time grande cobra. Time grande cobra. Torcida de time grande cobra. E é normal, os caras estão acostumados com isso. E assim, diga-se muito claramente, quando a torcida está junto, a torcida tá junto nos momentos ruins, não é estar junto assim, né, abraçar, vamos conseguir, tá tudo certo, não. É estar junto de estar cobrando também, né? Mas assim, agora existe o estar cobrando com um mínimo de sobriedade. Existe ali um mínimo de sobriedade. Por mais apaixonado que sejamos, né, que sejamos nós torcedores, tem que ter um mínimo de sobriedade, né? E um mínimo de entendimento, que não é um erro condenando de uma vez por todas um dirigente, um atleta, né, um membro da comissão técnica, né, não condena para sempre, né? Então assim, você vai cobrar, você vai seguir ali em cima, né? E você vai, né, tá pedindo as mudanças. Vê a situação de Marcos Felipe. A situação de Marcos Felipe, eu acho que é bem isso, assim, né? Um cara que começou bem, começou a falhar, foi cobrado, voltou a ir bem, né? Voltou a falhar, foi cobrado de novo. E aí chegou no momento que essas cobranças e essa maneira que não mistura de apaixonada e também com sobriedade de boa parte da torcida, mas o tempo deu a possibilidade disso acontecer. Marcos Felipe tomou um outro caminho, né? Um caminho que bateu ali no limite do que ele poderia contribuir para o processo de evolução do Bahia. Bateu no limite, né? Então, essa estar do lado, né, significa também cobrança, significa corneta. Mas há ali também tem que ter um limite de sobriedade para entender os processos. Acho que isso é importante. A gente está vivendo isso, a gente está aprendendo a viver isso. A torcida do Flamengo e a torcida do Palmeiras, por exemplo, que hoje estão lá em cima, aprenderam a viver isso, né? Lembre-se como foi cobrado o presidente do Flamengo nas 3 temporadas que ele levou para poder reestruturar o time, da maneira como foi. Lula, lembre-se como foi cobrada a gestão do Palmeiras enquanto construiu o seu estádio, mesmo com dinheiro de terceiro, né? Mas lembre como foi cobrado, né? E hoje o Palmeiras está onde está, mesmo tendo mecenas, né, na sua direção, mas assim, faz isso de uma maneira planejada, numa maneira que conseguiu se autossustentar, né, depois de fazer uma ingestão de capital, e está colhendo os frutos agora. É o que vai acontecer com a gente, né? E a gente vai, mas a torcida cobrou, né? A torcida aprendeu
E acho que isso vai acontecer também com a torcida do Bahia. Você citou o Flamengo. Ontem eu fui impactado por esse vídeo que eu achei interessante a gente passar aqui, porque no final das contas acho que o torcedor, né, o torcedor raiz, o torcedor médio, digamos assim, ele é igual em todo lugar, velho. E eu cheguei a essa conclusão ontem. Eu quero trazer esse videozinho aqui rápido, só pra galera entender, porque se a gente mudar o nome do Flamengo pra Bahia e mudar o nome de Felipe Luiz pra Rogério Ceni, a gente vai chegar num padrão parecido, né? Escutem esse vídeo aqui desse influenciador do Flamengo, rebatendo alguns comentários insalubres, digamos assim, da torcida, dizendo que o Flamengo entregou o título pro Palmeiras porque empatou com o Vasco, o clássico no Maracanã. Escutem o que ele disse aqui. O Flamengo perdeu o campeonato ontem. Eu não sabia que a não vitória ontem, ela impactaria já no decreto. Eu não sabia, pô. Alguém acha que o Palmeiras, que ficou possante. O Palmeiras, para uma galera, virou a máquina, ao viver de imponente, vai vencer da 23ª à 38ª. Esquece. Flamengo abdicou do título pelo 5º ano seguido ao perder 4 pontos para Vasco e para o Grêmio. Acabou, galera, esquece. São 6 pontos irrecuperáveis. Claro, né? Já foi, já era. Acabou o brasileiro. Acabou lá. O brasileiro acabou ontem. Acho que o Flamengo não fica mais nem em segundo. O Flamengo perdeu o campeonato. Vergonha. O Flamengo é o líder do campeonato. Não fica mais nem em segundo. Vergonha. Outro comentário. Brasileiro hoje. É melhor aceitar. Parabéns, Felipe. Entregou Libertadores e Brasileiro pro Palmeiras. O Libertadores também tá entregue, hein? Tá tudo entregue já. O Palmeiras, eu não sabia dessa do Palmeiras. Essa é a diferença do Abel. Ele consegue se reinventar na temporada. Sabe o Flamengo que deu de 8 no Vitória? Sabe? Você sabe o que aconteceu entre Vitória e Palmeiras? Tá. Ele começa a trazer, né? Vamos lá. Sabe o Flamengo que vence Rogério Ceni, que vence Bahia toda hora? Tu sabe o que aconteceu com Palmeiras e Bahia? E clássico. O Flamengo ele é muito melhor que o Vasco. O Palmeiras ele é muito melhor que o Corinthians. O que aconteceu, Palmeiras e Corinthians? O campeonato hoje, o Palmeiras não vai cometer os erros que esse anêmico do Felipe Luiz. Olha o que o cara chama Felipe Luiz aí. Eu não vou nem falar, né? Mas tá na tela pra vocês lerem aí. Comete. Ué. O Palmeiras tem 22 jogos. Por que ele não tem 66 pontos? Sabe aquele Mirassol difícil que o Flamengo venceu por 2-1 no Maracanã? O Palmeiras não conseguiu vencer. Ele empatou. E no confronto direto, que é o mais importante? No confronto direto contra Flamengo e Cruzeiro, o Palmeiras perdeu pro Cruzeiro e pro Flamengo. Inclusive pro Flamengo em casa. Importante. Um amasso do Palmeiras, né? Palmeiras, pô, um amasso. Acabou o campeonato, né? O Flamengo ganhou o Palmeiras. Hoje, você é líder, você tem o melhor ataque, você tem a melhor defesa, você tem o melhor futebol, você tá na frente, você tem um confronto direto, que o histórico é favorecendo a você, mas acabou, entregou o Palmeiras. Cara, me perdoa. O conflito de ideia, não tem como, não consigo me adaptar a isso. Lembra um pouco a torcida do Bahia, né? Assim, claro que em contexto diferente, porque o Flamengo tá ali. Proporções, né? Devidas proporções. Claro, guardar as devidas proporções, né? Porque o Flamengo tá líder, o Flamengo tem melhor ataque, beleza. Mas o comportamento, né, da torcida nas redes sociais é um pouco parecido, né? Imagine, os caras empataram com o Vasco, um clássico duro, que qualquer um dos dois times poderia ter vencido o jogo. E aí o comentário acabou o ano pro Flamengo. O Flamengo tá em primeiro do Campeonato Brasileiro e aí acabou o ano pro Flamengo. E aí, o que é que eu tiro de conclusão disso? Sinceramente, parece que o torcedor, no final das contas, ele só vai estar satisfeito quando o time dele ganha. Assim, as pessoas têm um pouco de dificuldade de racionalizar a derrota, de racionalizar oscilações, né? Só vai prestar quando o time ganha. E aí, velho, é muito complicado isso porque você vai viver numa eterna frustração. Porque ganhar e perder é do esporte, pô. Você vai perder em algum momento. Aliás, é muito mais comum no esporte você perder do que você ganhar. Até porque só um ganha. Se você vai para a final olímpica de atletismo, são 8 atletas para um ser campeão, um ganhar medalha de ouro. Se você vai para uma final olímpica de natação, são 8 atletas para um ter medalha de ouro. Se você vai para o Campeonato Brasileiro ou uma liga qualquer, são 20 times para um ser campeão. Então é muito mais comum você não estar em primeiro do que você estar em primeiro. Só que as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, né? E aí, se você não é o primeiro, se você não é o líder, né? Se você não ganha,
tudo que vem após isso não presta. Não vale, é jogado na lata do lixo, é desprezado. Né? Então, acho que é uma reflexão para a gente ter. É óbvio que o Flamengo está em outro nível completamente diferente do nosso. Como eu disse, o Flamengo tem 1,3 bilhões de orçamento. Não tem nem como, não existe, não tem como comparar. O Flamengo fez 2 contratações no meio do ano, né, que somadas dão o orçamento do Bahia. Não tem como comparar. Né? Os reforços Samuel Lino, Saúl, não sei o quê. Esses jogadores somados, contratados pelo Flamengo, dá o orçamento anual do Bahia. Então, assim, não tem como comparar financeiramente. Só que eu acho que... E aí, quando eu bato nessa tecla, algumas pessoas... e aí, assim, o chat tá repleto de bobagem aqui, né? Infelizmente, algumas pessoas não têm a capacidade e o discernimento de conseguir interpretar algumas coisas. Ou, quem sabe, parar para refletir, né? Ninguém aqui tá pedindo para você ser conformista, não, porra. Ninguém tá pedindo aqui para você achar que o Bahia está em sexto é um favor do Grupo City para o Bahia, não. Ninguém aqui tá feliz em ter perdido pro Cruzeiro, perdido pro Mirassol, né, de estar 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, de ter sido eliminado da maneira vexatória que foi pro Fluminense, vexatória que foi pro América de Cali, não. O que eu estou dizendo é, dentro desse cenário todo que a gente está vivendo, será que tudo que a gente construiu, as pequenas coisas que foram construídas até então, né, que ainda estão aqui na expectativa do torcedor, e é óbvio que estarão, são desprezíveis ao ponto de a gente achar que está tudo ruim? Esse é o meu único questionamento. Apenas isso. Apenas isso. Né? Nós termos sido campeões baianos e do Nordeste, por exemplo, na mesma temporada, é pouco. É pouco para muita gente. Só que o Bahia não fazia isso há 24 anos. O Bahia não era campeão baiano do Nordeste na mesma temporada há 24 anos. Se é tão fácil, se é bobagem, se é desprezível, porque tinha 24 anos que o Bahia não conseguia fazer isso, velho. Então, assim, é esse tipo de reflexão que a gente precisa ter. O que eu estou falando aqui não é justificativa para nada. Eu não estou justificando nenhuma falta de atitude. Até falaram aqui, o problema é a falta de atitude. Concordo. Eu concordo. Né? As votações ruins, horríveis, né? A falta de postura do time em determinados jogos, tudo isso são pontos de debate. Agora, as pessoas têm um costume muito maior de pegar esses tópicos e supervalorizar esses tópicos em detrimento de coisas que são positivas. O que é positivo é a obrigação. O que é negativo é uma vergonha. Sabe? Assim, a discrepância é completamente diferente. Se você acerta, você não fez mais sua obrigação. Se você erra, você está passando vergonha. O peso que é dado para o que você faz de certo e o que você faz de errado é muito distinto, pô. Muito distinto. Então, esse é o tópico que eu quero trazer, tá? É óbvio que eu não tô feliz com o Bahia sendo eliminado pro Fluminense, pro América de Cali. Tô puto, eu sou torcedor. Igual a vocês. Igualzinho a vocês. Aliás, eu brinco aqui que a gente sofre dobrado. Porque eu sofro como torcedor e sofro como uma pessoa que produz conteúdo pro Bahia. Eu quero engajar com o Bahia ganhando, velho. Não quero engajar com o Bahia perdendo, não. Quando o Bahia tá ganhando aqui, a gente tem 1000 pessoas ao vivo no café. Quando o Bahia tá perdendo, quando a fase tá ruim, são 700 pessoas ao vivo. Então eu preciso que o Bahia ganhe, pô. Eu quero que o Bahia ganhe, eu quero que o Bahia seja campeão, eu quero que o Bahia esteja na fase ótima. Eu quero isso. Só que no futebol, você ganha e você perde, velho. E aí, com isso, a gente vai normalizar a derrota? Não. Mas é entender por que a derrota veio e trabalhar para que ela não aconteça de novo. É simples, velho. Perdemos por quê? Por isso. Pronto, vamos trabalhar para que isso não aconteça de novo. É isso. É simplesmente isso. E aí as pessoas não têm a capacidade de entrar num debate sadio, de discordar, mas discordar com respeito e com argumento, e aí fica atacando, né? Ah, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo outro. Meu amigo, eu sou torcedor igual a vocês. Só que eu tenho uma visão, talvez, um pouco diferente da visão que vocês têm. E isso não é certo e errado. É só uma visão diferente. E aí, assim, como eu disse, eu tenho... apesar de ser mais novo do que muita gente, né? Eu tenho uma certa experiência no mundo do futebol que me levam a ter algumas convicções que talvez sejam diferentes do que parte da torcida acredita. Apenas isso. Deixa eu puxar aqui, que eu postei ontem no Twitter e gerou muito debate nas redes sociais, inclusive, né? Algumas pessoas concordando, outras discordando. Isso que é o bom, né? E aí eu só fiz compartilhar o texto, né? Eu tirei um print da tela do WhatsApp, coloquei o texto e aí eu botei a aspa no final, né? A escolha é de cada um.
E aí agradeci pelo texto no grupo de membros e referenciei aqui o Igor Dunha. Vamos lá, Igor Dunha, ele é membro aqui do canal, né, há muito tempo. É um cara que apoia muito aqui o nosso projeto, né? É um cara que está no nosso grupo de membros lá, sempre com debates muito pertinentes. É um cara muito inteligente, na minha opinião, um cara muito inteligente mesmo, já até participou de uma live com a gente. E ele trouxe esse texto aí ontem no grupo de membros do canal, que diz o seguinte: longe de querer ensinar as pessoas sobre como ver as coisas, penso que, para ser feliz, é importante aprender a curtir os processos construídos para alcançar os objetivos. As glórias normalmente são atingidas através de uma sequência de pequenas conquistas. Quem curte os processos se sente realizado ao longo de uma jornada, ao contrário daqueles que só sentem prazer quando a linha de chegada é ultrapassada. É importante saborear as pequenas vitórias, assim como eternizar as emoções dos grandes momentos, fazendo da simples lembrança uma renovação dos instantes de prazer. A velocidade do mundo de hoje está fazendo com que as pessoas transformem tudo em frustração e não aproveitem os bons momentos como deveriam. A alegria de cada pequena conquista está se tornando gravemente efêmera e objeto de desprezo. Pequenas vitórias são inerentes a qualquer processo evolutivo. Entretanto, muitos preferem substituí-las imediatamente por objetivos ainda maiores e mais difíceis, até o limite do inatingível. Desejar o que não estamos preparados para alcançar só gera frustração, assim como a incapacidade de saborear cada passo de um crescimento paulatinamente construído. A sabedoria está na escolha de objetivos factíveis e atingidos através de metas viáveis. Assim, seremos felizes a cada tijolo colocado na construção de algo maior. Paciência não é sinônimo de comodismo. Para mim, essa é uma das principais frases do texto, tá? O acomodado é aquele que não tem ou não busca seus objetivos. Ser feliz durante o processo de crescimento é uma opção. Triste de quem não é capaz de curtir o caminho e prefere a frustração de não chegar tão rápido ao destino. Prefiro seguir o conselho de Ferran Soriano no anúncio da nossa SAF. Ou seja, abre aspas, curtam a viagem. De fato, o Ferran Soriano falou isso, é uma das frases que ele falou. E aí ele encerra dizendo, a escolha é de cada um. Parabéns gigante aí, Igor, tá, velho? Parabéns gigante. Belíssimo texto. É isso. Eu vou só me posicionar rapidinho aqui, porque, como eu já esperava, né? Infelizmente tem alguns imbecis, não tem outro termo, não. Aí tem que ser mais agressivo mesmo com esse tipo de gente, né? Que não tem o mínimo de capacidade de interpretação, né? E, infelizmente, se comporta como, por exemplo, o imbecil do Ivan Luiz aqui, ó. Não tenho respeito nenhum por você, Ivan. Não tenho nenhum medo. Eu sou um cara que sou tranquilo, sou pacífico, mas para comentários como esse aqui, você é um imbecil, velho. Você é um imbecil. Você simplesmente mandou o autor do texto se lascar porque você não concorda com o texto. Isso é de uma imbecilidade, é de uma burrice, né? É de uma pequenez cerebral, né? Que não dá para não te dar um bloco com isso aqui, irmão. Sacou? Você pode não concordar com o texto, você pode fazer isso. Você pode chegar aqui e falar, velho, eu não concordo com o texto de Igor por isso, e acabou. O nome disso é debate, velho. O nome disso é uma discordância sadia, saudável. Né? A gente adoraria chegar aqui e trazer um texto de uma pessoa que discorda de Igor pra gente debater. Discorda por quê? Quais são os pontos que eu poderia melhorar no texto dele? O que é que tem de certo, o que é que tem de errado? Né? Simples assim. Aí você prefere chegar aqui, chamar o cara de lacrador e mandar o cara se lascar porque você não concorda com a mensagem que o cara enviou, velho. Assim, você, além de imbecil, é burro. E muito desrespeitoso. E aí, com quem falta com respeito, não dá pra ter respeito. Então, por isso, tome seu ban aqui e não volte nunca mais, tá? Tá feito. Luiz Teles, o Wilson Cabrão aqui, ó, rebateu também. Texto de autoajuda para torcedor. É muito bolodório. Agora o torcedor não pode criticar. Onde tem escrito que o torcedor não pode criticar no texto? Mas assim, como eu disse, né? Diferente do Igor, do Ivan, o Wilson, ele discordou sem ofender. Ele só trouxe a opinião dele. Né? E aí eu vou debater com ele.
Porque, assim, ele tá discordando, e tá tudo bem, mas discordando com o mínimo de respeito, né? Trazendo a opinião dele. É muito balaudório. Agora o torcedor não pode criticar, porque senão ele não está curtindo. São uns absurdos tão grandes que é difícil compreender uma mentalidade dessa. Não, isso não é sobre isso. O texto não é sobre isso. O torcedor pode e deve criticar. O que a gente está falando aqui é que a crítica ela tem que ser dentro de um limite racional. Entendeu? A gente não pode criticar. Ontem eu tive um debate no Twitter com um cidadão, um brother, e foi um debate saudável pra caramba. E aí ele falou que o torcedor do Bahia já está calejado, porque o Bahia está há 40 anos sem ganhar um título nacional. Aí eu falei, tudo bem. Mas o que é que... qual é o ponto de culpa que a nova gestão que o Bahia tem hoje tem do Bahia ter 40 anos sem ganhar nada? Essa pressão de 40 anos sem ganhar nada, de tudo isso, todo esse tempo que a gente não ganhou absolutamente nada a nível nacional, né? Até que ponto isso ajuda na reconstrução de um Bahia vencedor? Por exemplo. Né? E o ponto... 40 anos.